A reportagem da Folha de Araputanga conversa com o vereador Dr. Oswaldo Alvarez, ele que pediu questão de ordem na sessão noturna de segunda-feira, dia 28 de maio. Doutor, o que é a questão de ordem que suspendeu a sessão e anulou a eleição que levou à presidência o vereador Zé do Gesso? Boa tarde, Sebastião. Questão de ordem é quando a presidência da Câmara ela vem descumprindo o regimento, cometendo ilegalidades. O vereador ele tem o direito de questionar essa ilegalidade, solicitar inclusive parecer jurídico, que foi o caso, e pedir que seja declarada alguma nulidade e que se conserte esse vício, esse erro. Eu constatei, até em conjunto com o vereador Ilídio, conversando, que a eleição da mesa diretora tinha sido feita de modo ilegal, uma vez que o vereador que assumiu aquela presidência da sessão extraordinária, ele não tinha competência nem autorização regimental para estar lá presidindo a sessão. Ele presidiu, ele deu posse, tudo irregular à nova mesa diretora, não obedeceu inclusive o prazo de convocação para essa sessão, então era nula a eleição. Então eu aleguei essa questão de ordem para ser declarado nula a eleição e se realizasse uma nova eleição, podendo qualquer vereador, inclusive, ser candidato. Doutor, mas no dia da eleição que levou à presidência o senhor José Vicente, conhecido como Zé do Gesso, todos os vereadores estavam presentes? Sim, todos estavam presentes. Deveria, naquela sessão, o vereador mais votado, que é o vereador Ilídio, assumir a presidência e conduzir os trabalhos. Só que a maioria dos vereadores no dia da sessão, no dia 18 de abril, alegou que o vereador Sato estaria no exercício da presidência, pois ele encerrou a sessão do dia 16. Um grande equívoco esse até constatado com o parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara, dizendo que todos os atos praticados desde a convocação são nulos e deveriam ser declarados. E foi declarado, foi acatado ontem, na sessão de ontem, dia 28, aonde a Câmara voltou a ter como presidente o vereador mais votado, que é o Ilídio, permanece até a próxima eleição. Doutor, mas por que na sessão do dia 16 de abril o senhor não levantou essa objeção para que o Ilídio passasse a presidir? No dia 16, na segunda-feira, Sebastião, foi a data da sessão que foram lidos as renúncias de todos os integrantes da mesa diretora. Nessa data eu estava em Cuiabá, em consulta médica, eu tanto justifiquei minha ausência com o atestado médico, eu não participei da sessão. No dia 18, quando eu fui convocado para participar da sessão do dia 18, que eu cheguei à Câmara, já estava montada a mesa provisória para conduzir a sessão extraordinária com a presidência do vereador Sato. E indaguei o porquê, onde outro vereador que não faz parte da mesa me disse que já estava tudo definido e todos de acordo que o Sato conduziria o processo. Eu cheguei até a comunicar a todos que a sessão seria anulada posteriormente, porque estava ferindo o regimento interno. Bom, ao acatar a questão de ordem, o presidente José Vicente, o Zé do Gesso, reconheceu a nulidade da sessão que o elegeu? Sim, reconheceu a partir da convocação, ou seja, todos os atos praticados depois do dia 16 de abril não têm validade jurídica alguma. Todas as leis aprovadas pela Câmara, todas as representações recebidas ou decididas são todas nulas de pleno direito, não gera efeito jurídico nenhum. A Câmara vai ter que refazer todos os procedimentos feitos a partir do dia 16, iniciando pela eleição da nova mesa diretora. Que deve acontecer na próxima semana? Está designado para quarta-feira, às 14 horas, a próxima quarta-feira, dia 6 de junho. Vamos ver se eles vão obedecer às chapas, acredito que terá mais de uma chapa concorrente. Vamos ver se eles vão obedecer prazo de registro de chapa, se eles vão cumprir realmente o regimento. Avisados foram, mas quiseram pagar para ver, como diz o ditado. Bom, desde que José Vicente de Carvalho chegou à presidência, ele atuou como presidente, fazendo sessões, contratando, fazendo pagamentos ou não? E se houve pagamentos, quais são as consequências? Atuou de forma ilegítima, ele não tinha poder para tal ato. Eu irei questionar isso, vou comunicar ao Ministério Público Estadual, irei comunicar também ao Tribunal de Contas do Estado, porque despesas foram ordenadas, empenhadas e pagas sem o tesoureiro, o vereador Joilson, e também o vereador Zé Vicente, possuírem autorização, possuírem legitimidade para esse ato. Segundo o meu entendimento,
eu creio que eles ambos praticaram crimes de responsabilidade, crimes previstos no Decreto-Lei 201 de 1967, e eu irei fazer essas comunicações, tanto ao Ministério Público como ao Tribunal de Contas. Se assim entenderem, da mesma forma, com certeza serão ambos responsabilizados e processados criminalmente. A Folha de Arapuanga entrevista o vereador Dr. Oswaldo Alvarez de Campos Júnior. Doutor, esta situação que se abate sobre a Câmara deixa a imagem da Câmara e dos próprios vereadores bastante desgastadas diante da população. O senhor não concorda? Concordo plenamente, Sebastião. Realmente o desgaste torna-se muito maior. Desde a eleição do vereador Zé Vicente, as críticas aumentaram, o tom da crítica foi mais abrasivo, nós passamos a receber questionamentos nas ruas, mas tudo isso que aconteceu, a partir do dia 16, foi pré-avisado, foi comunicado. Na reunião do dia 18 que eu participei, eu comuniquei, pedi até que o jurídico pudesse intervir, mas o jurídico não foi sequer solicitado a emissão de parecer, nada. Alguns vereadores se declararam auto-entendidos do estatuto, do regimento previsto e fizeram da forma que queriam. E agora tiveram que voltar atrás e reconhecer um erro praticado. Erro que terá consequências com certeza. Eu conversei aqui com o vereador Dr. Oswaldo Alvarez sobre a questão de ordem levantada na sessão do dia 28 de maio na Câmara Municipal de Arapuanga. Dr. Oswaldo, muito obrigado pela entrevista concedida e os microfones da Folha de Arapuanga ficam à disposição. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, ressaltar a qualidade e o compromisso com a verdade, com a responsabilidade, com a verdade da Folha de Arapuanga, que procura ouvir antes de divulgar, procura ver realmente o real acontecimento dos fatos. Eu confesso que tenho uma certa preocupação porque todas as leis aprovadas pela Câmara nesse período foram nulas e isso pode gerar um transtorno ainda maior aos nossos servidores. Servidores que não estão tendo, segundo o meu entendimento, o devido reconhecimento, a devida compensação pelo trabalho e bom trabalho prestado e poderão ter consequências, inclusive nesse reajuste concedido e já pago, onde o Executivo poderá também ser responsabilizado quanto a esse pagamento sem base legal alguma, uma vez que a lei não existe mais. Então, Sebastião, eu creio que essas decisões tomadas pela mesa diretora ontem, declarada nula a eleição através do Zé do Gesso, foi afoita, a vontade de tomar conta do poder pelo simples fato do poder gerou essas consequências que terão consequências, infelizmente, em nossos servidores. Este é o meu grande receio. Mas acredito que tudo na vida serve de exemplo de lição. Que essa Câmara possa se unir no sentido de fazer as coisas corretas e de hora em diante lutarem realmente pelo que proclamaram e disseram para serem eleitos. Que atendam para suas responsabilidades enquanto vereadores. Muito obrigado, Sebastião.